porque presidente do PSDB estadual, mas o nosso prefeito, ex-prefeito Eduardo Leite. Quero saudar os nossos vereadores aqui presentes, presidente da Câmara, esse parceiro fantástico que vai me devolver 3 milhões. Que maravilha, Viana. Muito obrigada em nome de todos os pelotenses e parabéns pela gestão responsável, eficiente, comprometida que fizesse à frente da Câmara de Vereadores. Vereador Daniel Treceziak, que entra aí com essa energia toda na política. A gente precisa de gente assim, né, com um brilho nos olhos e também fazendo a diferença. É possível sim fazer a diferença, concordo plenamente contigo e tenho orgulho de que a nossa bancada vem, né, fazendo a diferença, vem mostrando compromisso popular. Parabéns, Enéas, meu querido vereador. Vocês têm orgulhado os tucanos aqui de Pelotas, e eu sei que outros voos vocês vão dar, e contem conosco para isso. Eu quero também saudar o nosso vereador Fabrício Tavares, que é, para orgulho meu e tranquilidade minha, também meu líder de governo na Câmara, um aguerrido vereador, que não tem medo de assumir as broncas, de comprar as brigas necessárias. Tenho contado muito com o Fabrício, com a seriedade, com a experiência que ele tem e com essa capacidade de comunicação também que tem nos ajudado aí a vencer algumas decisões de projetos importantes para o futuro de Pelotas. Quero saudar o meu querido parceiro de todas as horas, meu amigo, ex-vereador, que também honrou a Câmara de Pelotas por tantos anos e que hoje é nosso vice-prefeito, o Idemar, que representa aqui o PTB, então o PTB, o PSD, mas também saudar a Clotilde, que representa o PPS, querida secretária de governo, que tem me ajudado tanto, tem sido também um ombro amigo, um pilar aí do nosso governo, o Abel Dourado, esta liderança do PP aí, com quem eu tenho aprendido tanto. O Abel tem essa capacidade de se renovar com a gente, certamente, mas de trazer sempre aquela experiência, aquela voz que nos auxilia nos momentos difíceis. Eu sou muito grata pela confiança, saudar a Daniela e o Solidariedade, agradecer pela parceria de sempre. Quero saudar também, me permitam, o Amaral, nosso sempre vereador, primeiro suplente da nossa bancada, o Zé Paulo Beneman, que semana passada era vereador, nosso segundo suplente, o Jones Soares e o Gaúcho. Cadê o Conceição? O Conceição também, aí em nome do PTB, suplente do PTB. Em nome desses, saudar aquelas pessoas que colaboraram na campanha, que ajudaram a gente a eleger essas bancadas e que para quem a gente sempre tem que agradecer, reconhecer o compromisso. Muito obrigada, gente. E também saudar e abraçar a todos os tucanos, aos nossos parceiros, a todos os representantes de outras siglas partidárias que nos ajudaram a chegar aqui, a todos os colaboradores do meu governo, do governo do Eduardo, que estão aqui. A gente tem que agradecer sempre a vocês. Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de vocês, do compromisso, do trabalho, do entusiasmo de cada um de vocês. Muito obrigada. E saudar aqueles que não têm filiação partidária. Esses talvez sejam aqueles que têm que ser mais saudados, porque não é fácil, a gente sabe, não é fácil aguentar encontro político, né? E vocês estão aqui porque acreditam na gente, porque são nossos amigos, representantes de instituições ou simples cidadãos que não têm filiação partidária, mas que estão aqui porque gostam de nós, porque só isso justifica. Acreditam, gostam de nós, e isso, vou dizer para vocês, nos reconforta mais do que tudo. Então, muito obrigada também pela presença. Vocês me ouvem todos os dias, já devem estar cansados de me ouvir. Eu só vou citar uma coisa aqui, um discurso que eu ouvi essa semana e que me tocou muito profundamente. Que bom quando a gente ouve um discurso político que faz a gente voltar a acreditar, né? Que tem jeito, que tem caminhos, que a política é essa atividade digna e transformadora. A gente tem exemplos, né, da história até bem recente, mas é bom quando a gente se lembra disso ouvindo alguém falar. Um político moderno, um político renovado, um político com ideias novas, um jovem político de 86 anos, líder do PSDB, já foi presidente do Brasil por 2 vezes, o Fernando Henrique Cardoso,
que disse duas coisas basicamente, que é o que eu quero lembrar aqui. Ele disse, primeira coisa para se fazer política é ter humildade. Humildade. Política não é essa história de viver em palácios, de viver de protocolos, de viver de rapapés e de aplausos. Política é ir na padaria. Política, conversar com as pessoas, é caminhar nas ruas. Política é estar perto de quem acreditou um dia na gente. Falou em humildade e falou também de que a gente tem que botar o ouvido rente ao chão para ouvir o que a terra tem a nos dizer, o que a terra e o povo têm a nos dizer. A gente não tem todas as respostas, nem é dono da verdade. Quem tem muito a nos dizer é quem está nas ruas, é quem nem sabe, não se mobiliza, mas está aí buscando a sobrevivência. Quem depende da política para se emancipar, quem precisa da política como atividade digna e transformadora. A gente tem que estar próximos da população, a gente tem que estar no nível das pessoas, a gente tem que acreditar no ser humano, a gente tem que saber que não sabe tudo e que pode aprender com cada exemplo, com cada pessoa, por mais simples, por mais humilde que ela seja. Ter coragem de assumir essa posição com a ajuda de vocês, porque com ele eu aprendi o que diz o Fernando Henrique. É possível a gente transformar o mundo de forma generosa, de forma honesta, de forma verdadeira, próximo das pessoas, né? De forma humilde e realmente usar a política como uma ferramenta do bem comum, como uma ferramenta transformadora. Por isso, todos nós que estamos aqui confiamos nas pessoas que estão aqui, mas confiamos muito que o Eduardo pode liderar um projeto transformador e que o Estado do Rio Grande do Sul merece ter um líder próximo das pessoas, mas um líder com capacidade efetiva, um líder agregador, um líder que olhe para o futuro com a força capaz de construir e com a força capaz de unir o povo, porque essa construção tem que ser coletiva. Vamos em frente, o Rio Grande do Sul precisa de nós. Obrigado. Bem-vindo, Eduardo. Os filhos da tua terra te saúdam. Os pelotenses são gratos pela tua determinação e coragem em recolocar a cidade no seu devido lugar, o de destaque nacional. Pelotas agora respira desenvolvimento. Por onde se anda, há uma marca tua. A infraestrutura deu um salto, com dezenas de avenidas e ruas recuperadas. A abertura da UPA, a criação da rede Bem Cuidar e as reformas das unidades mudaram a saúde. E a educação se transformou. Uniforme para todos, teve escola reformada, teve escola nova. Entramos, enfim, no século XXI com novas formas de ensinar. E as mudanças não pararam. Ônibus novos, ciclovias, semáforos, abrigos, regularização fundiária, parque tecnológico, ufa, teve muita coisa. E nós queremos mais. Estamos prontos para te ajudar, lado a lado, a buscar novas conquistas. A mudança não pode parar. E dessa vez será para todos os gaúchos. Vamos mostrar que o Eduardo é o cara certo. Quem está junto nessa? Bora fazer? Com a palavra, então, o presidente estadual do PSDB Pelotas e ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, presidente estadual do PSDB Rio Grande do Sul. Boa noite. Só para acordar o pessoal aí, né? Boa noite. Você, bem breve aqui, pode ter certeza. Em respeito ao horário de todos e em respeito à cidade de Pelotas, que depende de muitos que estão aqui dispostos amanhã de manhã para trabalhar por essa cidade. Olha só. Eu quero saudar a nossa prefeita, a prefeita Paula Mascarenhas, minha querida parceira. Quero saudar o vice-prefeito, Idemar Bars, que representa aqui o PTB. Representar a Daniela, que representa a Solidariedade. Saudar ao Fabrício, que representa o PSD. Ao Abel, que representa o PP. A Clotilde, que representa aqui o PPS. Os nossos vereadores, o Enéas, o Daniel e o Viana. A todos aqueles que estão aqui conosco nessa noite. A Paula fez um discurso tão bonito e brilhante e remetendo ao discurso do presidente Fernando Henrique, que realmente nos emocionou lá na convenção do PSDB.
e por isso dava quase vontade de não falar depois dela pelo sentimento que ela conseguiu traduzir, que é o mesmo meu, não é à toa que eu fiquei muito tranquilo em anunciar a minha decisão de não concorrer à reeleição, porque sabia que teria nela a continuidade do nosso projeto. Mas eu quero salientar aqui o que o vereador Fabrício Tavares, nosso ex-vice-prefeito, falou, de que lá em 2004, né, dois políticos que tinham tido em um momento específico diferenças de pensamento, um fazendo oposição inclusive ao outro, né, no caso o Fetter ao Bernardo, e que depois se juntam, e pegar daquele exemplo que só foi possível ali se estabelecer uma união pela cidade, porque mesmo as diferenças e a oposição que foi feita com respeito, foi feita na base das ideias, né? E é importante pegar esse exemplo e trazer hoje para a atualidade, no momento que a gente vive um período de radicalismo na sociedade, especialmente na política, em que as pessoas tentam se legitimar perante a opinião pública, tentando convencer que não que elas são melhores ou que o seu projeto é melhor, mas que os outros são piores. O debate político hoje se resume em boa parte em atacar as pessoas, ao invés de se atacar os problemas. E é isso que a gente precisa representar de diferente na política. Não um ataque às pessoas, mas o foco em atacar os problemas que atingem a vida de milhares, milhões de pessoas no nosso país. Esse é o foco da nossa energia, em realmente conseguir transformar a vida de quem precisa da gente e entender que quem não pensa como a gente não é necessariamente desonesto ou um mau caráter. A gente tem que compreender as circunstâncias das outras pessoas e respeitar as diferenças. Respeitando as diferenças, a gente pode sim entender que o que nos une é maior do que o que nos separa e, consequentemente, fazer política com respeito, procurando o bem comum. Eu acho que momentos como esse, especialmente nesse período do ano, que a gente fica um pouco mais introspectivo, a gente pensa na vida da gente, olha um pouco para trás, mas principalmente olha para frente com esperança e com expectativas em relação ao futuro. É importante que a gente fale também, reúna esse grupo político que está aqui, o nosso partido, os amigos de outros partidos, pessoas sem filiação partidária, para a gente também fazer esse mesmo exercício de retrospectiva e de projeção em relação à política, que precisa tanto da gente. E que seja esse momento aquele em que nós possamos olhar para quando nós decidimos entrar na política. O Daniel falou aqui que é um caçula, entrou mais recentemente, nele está muito vivo esse sentimento. Tantas pessoas que tenham entrado antes, como o Abel, demonstram ainda também esse mesmo vigor e essa mesma vontade, mas a gente sabe que o dia a dia da política, com as cotoveladas, as rasteiras, as disputas, tendem muitas vezes a esfriar esse sentimento, tendem a nos afastar daquilo que nos motivou a entrar na política, porque realmente, infelizmente, é um jogo pesado, com pessoas, como foi citado aqui, com quem nós não gostaríamos de conviver, mas temos que conviver na política, porque estão lá fazendo a política que nós não concordamos e a gente precisa conviver com elas. Então não é fácil, e por isso a gente precisa achar momentos como esse para nós voltarmos os nossos olhos, os nossos corações para aquilo que nos motivou a entrar nessa vida que não é a vida mais fácil, que não é aquela que vai nos dar melhores rendimentos, conforto, que não vai ser aquela que vai nos dar mais tranquilidade. Pelo contrário, é uma vida de exposição, é uma vida de tensão, muitas vezes, de preocupação constante, especialmente se nós entramos nela com a vontade de transformar a vida das outras pessoas. Então é preocupação constante. Não imaginem que eu ter deixado a Prefeitura de Pelotas me faz menos preocupado com os rumos da minha cidade. Foi o cargo político, eu insisto em dizer isso, que mais me honrou e tenho certeza que mais me honrará para o resto da minha vida, porque sou nascido em Pelotas, aqui criado, aqui me formei, aqui família, os meus amigos, os meus afetos, é o meu chão. Nada para mim pode ser maior do que isso. Então eu sempre estarei preocupado com os destinos, com os rumos da minha cidade.
e preocupado que ela esteja, sim, seguindo bons caminhos. E é claro que depois de a gente ter tido o privilégio de governar a nossa cidade, através do PSDB, e de termos tido, no último ano, um resultado expressivo nas eleições, com o apoio de cada um de vocês que estão aqui, a maior votação da história da cidade no prefeito, a primeira prefeita mulher de um dos 5 maiores municípios do Rio Grande do Sul. Nenhum dos outros foi governado por mulheres até hoje, e por isso eu insisto que governar é importante a gente equilibrar contas públicas, é importante ter projetos, metas. Você já tem me ouvido falar sobre isso, eu não vou insistir e desgastá-los com mais papo técnico aqui. Mas governar também é inspirar mudanças de comportamento na nossa sociedade, né? É inspirar para que a sociedade mude os seus pensamentos a respeito de alguns assuntos, inclusive sobre a participação da mulher na política, por exemplo. Então não é só administrar balancetes, equilibrar contas e viabilizar investimentos e obras. É muito mais do que isso. É liderar a nossa sociedade para que a gente possa viver um mundo melhor, onde se respeitem as diferenças, onde a gente possa mostrar que não interessa se é homem, mulher, se é jovem ou mais idoso, se é negro, branco ou de qualquer outra cor, ou quais são as suas preferências sexuais. O que interessa é o que está dentro do coração de cada um e a sua vontade de transformar a nossa sociedade em um lugar melhor, mexer na vida das outras pessoas para melhor. Porque o que a gente guarda no coração da gente é para sempre. Está lá dentro. Pode às vezes não estar se revelando, mas está lá no coração de cada um que está aqui hoje nessa noite e que em algum momento se despertou para entrar na política e dar uma colaboração. Então, se alguém aqui está sentindo essa chama um pouco enfraquecida, que aproveite essa noite para a gente revigorá-la. Que a gente aproveite esse momento do ano para a gente poder revitalizar toda essa energia que nos descolocou na política num dia, porque 2018 vai ser um ano importante da nossa participação na política. É o momento que a gente vai decidir os destinos do Brasil e do nosso estado, e que vão afetar a nossa vida aqui em Pelotas também. Por isso, é muito importante que depois da gente ter tido bons resultados no último ano, e o PSDB cresceu, né, o PSDB passou a governar das 10 maiores cidades do estado, 5, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. E isso, nas 5 maiores cidades do estado, nós fomos a única cidade em que o projeto teve continuidade, em Pelotas. As outras 4 cidades, os prefeitos não conseguiram eleger os seus sucessores, e é claro que isso nos coloca na posição, como é o caso dentro do PSDB, de eu ter assumido a presidência, de liderarmos a discussão de um projeto para o nosso estado. Essa é a nossa responsabilidade, a de podermos, a partir de Pelotas, ajudar a construir um projeto que seja de enfrentamento da crise, que se discutam as questões fiscais, a reestruturação do estado. A discussão do projeto nacional também, nós temos participado desse processo de discussão, agora na Convenção Nacional do PSDB, tenho tido a oportunidade de discutir isso com as lideranças nacionais do nosso partido, mas aqui no nosso estado é que me incumbe hoje como presidente do partido ajudar, especialmente na discussão desse projeto. Um projeto que toque na questão da estruturação do estado, mas que também toque em outras pautas, como, por exemplo, o investimento privado em infraestrutura, como, por exemplo, a melhoria da educação a partir da gestão das nossas escolas para que elas tenham melhores resultados, e que isso não significa necessariamente mais dinheiro, porque sabemos que dinheiro o Estado tem bastante dificuldade, que toque na questão da segurança a partir de projetos como o que Pelotas está inspirando agora com o Pacto pela Paz, ou seja, tem caminhos possíveis de serem trilhados mesmo no momento de crise que a gente está vivendo, e que podem despertar na nossa população um sentimento de confiança em relação ao futuro. Então, a gente precisa estar unidos nesse processo. Estão aqui outros partidos com quem a gente já tem conversado também no nível estadual. É importante que a gente reconheça que nem mesmo dentro do nosso partido nós pensamos absolutamente igual em tudo, né? É normal que a gente entenda que outros partidos políticos têm que ser agregados nesse processo, porque o que nos aguarda mais à frente como cidadãos gaúchos de problemas a serem enfrentados é muito maior do que o tamanho de qualquer um de nós individualmente. Então a gente precisa construir, a partir dessa união, dessa parceria, da lealdade em torno não de uma pessoa, mas de um projeto transformador, um caminho diferenciado para o nosso Estado. Então, eu agradeço a todos aqueles que me dirigem palavras de confiança, mas quero registrar objetivamente
que eu não sou, neste momento, candidato a nada. Ninguém é candidato a nada nesse momento. Isso é reservado lá para frente, né? Lá na frente vai se dizer o que cada um vai ou não concorrer. O que nós temos que discutir agora é projeto. E isso é um papel de responsabilidade nossa. O projeto que nós politicamente queremos representar. E a liderança desse projeto vai ser discutida lá na frente, no momento apropriado. E se surgirem outras pessoas, que bom, né? Nós queremos um futuro melhor para todo o nosso estado, para a nossa região, para a metade sul, para as outras regiões. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer melhor o estado nas minhas andanças aí e ver o tanto que falta de participação efetiva do Estado, não só do Estado ou governo do Estado como ente, né? Eu digo como os diversos níveis de governos. E por isso a gente precisa estar muito bem disposto no ano de 2018 para essa discussão desse projeto. Eu quero encerrar aqui a minha manifestação fazendo uma especial homenagem, né? A gente falou muito do PSDB, aqui foi falado pelo Enéas com muita propriedade, que nós elegemos um vereador lá no ano 2000, Gilberto Cunha, que está aqui, concorreu a prefeito, depois ficamos sem mandato na Câmara, tive a oportunidade de reconstituir a bancada do PSDB em 2008, depois me eleger prefeito e ajudar a eleger de alguma forma 2 vereadores, o Viano e o Vicente, que estão aqui. Hoje temos uma bancada de 4 vereadores e a prefeita de Pelotas. O PSDB é um partido que protagoniza e lidera os destinos da nossa cidade. Mas eu quero fazer uma homenagem a quem começou isso tudo. Em 1988, afinal nosso partido vai completar no ano que vem 30 anos, e em 1988 ele foi liderado naquela eleição para prefeito pelo meu pai, o Marasco, que está aqui, a quem eu quero homenagear e agradecer, porque ele teve um papel muito mais difícil do que de prefeito, que foi ter sido o pai do prefeito. É duríssima essa missão aí, muito mais difícil que ser o prefeito, porque esse ouve as críticas todas e não está lá para poder saber o que está sendo feito, né? Então tinha que dizer para ele: calma, pai, as coisas estão acontecendo, eu estou tomando conta lá, tá? Eu sei que está isso difícil, mas a gente está fazendo, vai vir o resultado, vai vir ali na frente. Então a minha família, que é quem sempre me deu os valores, né, que me fez aprender os valores que eu acho que tem que estar presentes na política, de honestidade, de dedicação, de nós nos colocarmos a serviço do outro. No momento de crise que a gente vive, de moral, de desconfianças, de descrédito da política, nesse momento de crise, mais do que nunca, a gente tem que se apegar nos valores que nos unem aqui. Esses valores que têm que ser recolocados na política, né? A lealdade, a parceria, a confiança entre as pessoas, a honestidade, todos esses valores precisam ser resgatados na nossa sociedade. Cabe a cada um de nós, homens, mulheres, todos aqui presentes, levarmos esses valores adiante, contagiarmos a nossa sociedade positivamente com esses valores, para que a gente possa ter melhores resultados nos governos que virão pela frente. Eu disse que ia encerrar ali, eu vou só arrematar com a seguinte afirmação que eu trago da lição aqui de Pelotas. O que a sociedade exige de nós que estamos na política não é que tudo esteja bem, porque ela sabe, e não é ingênua, de que tem problemas e que tem dificuldades enormes a serem superados. Tanto é que quando nós terminamos nosso mandato com 87% de aprovação aqui, eu digo, as pessoas devem imaginar que Pelotas fora daqui é uma maravilha em todos os sentidos. E não é, a gente sabe que a gente tem problemas, que tem muita dificuldade, que tem muitos problemas ainda a serem superados. Mas o que o povo de Pelotas viu e deu esse aval para a continuidade do projeto é que tem rumo, que tem direção, que a gente sabe para onde está indo, que a gente pode confiar no futuro se a gente seguir esse caminho que nós todos construímos juntos para a nossa cidade. E isso me dá a confiança de que, por maior que seja a crise em qualquer nível de governo, o que a sociedade espera de nós é que nós apresentemos esse rumo. O que ela quer é que tenha rumo, que tenha direção. O nosso estado e o nosso país foram quebrados nos últimos anos por governos irresponsáveis com as contas públicas.
E essa grave crise que a gente vive não vai ser superada por um mandato, talvez nem por 2. Né? O problema é muito profundo, mas eu confio sim que a população entende e deseja, e acho que é possível, tenho a certeza que é possível dar rumo e dar direção. Se nós soubermos trabalhar juntos, se nós tivermos representatividade política, se nós tivermos na Assembleia Legislativa bons representantes, comprometidos com essa diretriz, se nós tivermos na Câmara Federal também representantes, e aí temos que trabalhar para ter representantes da nossa região, evidentemente. Está aí o exemplo da BR-116, está o exemplo das emendas parlamentares que a gente deixa de receber. Muitas se recebe porque os nossos vereadores também fazem trabalho político importante junto a deputados dos seus partidos e ajudam a conseguir. Mas cada deputado tem 15 milhões de reais em emenda. A gente tem potencial para eleger só em Pelotas pelo menos 2 deputados. Nós estamos falando de 30 milhões de reais por ano. 120 milhões de reais em um mandato. Que a gente está simplesmente abrindo mão por conta de não elegermos gente nossa, gente daqui. Tá bem que essas emendas não viessem todas para a cidade, mas viriam certamente majoritariamente para cá, se a cidade der os seus votos majoritariamente para esse candidato, seja ele quem for. Então, a gente precisa se organizar politicamente. Não é quando a gente trabalha por alguém, por qualquer candidato, para fazer um bem para ele, é pelo bem pela nossa cidade. Posso não concordar com ele em tudo, posso ter alguma divergência, alguma diferença, mas se eu tenho compromisso com a minha terra, eu tenho a obrigação de superar algumas diferenças de pensamento em benefício do interesse da nossa cidade, das pessoas que mais precisam, porque cada real que a gente consiga canalizar desses recursos para cá faz a diferença na educação de crianças, faz a diferença no atendimento da saúde das pessoas que precisam, faz diferença na melhoria de infraestrutura que vai gerar emprego para as pessoas que estão precisando de emprego. Então, é muito egoísmo, é um sentimento tão feio se afastar, na minha visão, de ajudarmos a eleger gente comprometida com a nossa terra, porque a gente não acha ele simpático, a gente não gosta dele, porque ele olhou de um outro jeito, seja o que for. Acho que a gente tem que ter essa compreensão e levar para o ano que vem muita disposição de comprometimento, não com as pessoas, mas com as causas, com os projetos e com a nossa terra, com a nossa região. Muito obrigado por terem estado todos conosco nessa noite aqui. Levem as suas famílias, por favor, o meu abraço de agradecimento, porque cada um de vocês esteve aqui abrindo mão do convívio familiar, então agradeço. Um agradecimento do tanto que já abrem mão ao longo das suas trajetórias também profissionais para estarem conosco nesse projeto, para estarem participando junto com a gente, e principalmente o meu desejo a todos de um Feliz Natal e de um ano novo, de um ano de 2018 cheio de grandes realizações pessoais para cada um de vocês, para suas famílias, para toda a nossa sociedade. Muito obrigado.